Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje nós iremos falar sobre Tempo Moves, né? Sobre o xadrez posicional. A Tempo Move é aquela jogada em que você ganha um tempo, você ganha um ataque, você captura uma peça, você tem uma oportunidade de checkmate. Então muitas vezes nós temos que estar atentos durante um jogo às possibilidades de captura, às possibilidades de cheque, porque após um cheque nós podemos ter um ataque muito interessante naquela posição, como é o exemplo aqui para as peças brancas. Esse exemplo de aula é mais para a gente discutir, debater as posições e para a gente pensar junto em algumas possibilidades. Vocês podem deixar algum comentário, podem tecer algum comentário sobre a posição. E eu vou dar um exemplo de coisas que a gente pode fazer aqui que podem ser interessantes. Então, por exemplo, você pode pausar essa posição e pensar o que você jogaria agora com as peças brancas. Que tipo de ataque você pode dar continuidade aqui? O que você pode fazer nessa posição com as peças brancas? Então, um exemplo de algo interessante aqui nesse caso é nós começarmos o ataque com cavalo G6, cheque. Por que essa jogada é uma jogada interessante? Aqui, as pretas elas têm duas possibilidades. Elas podem jogar o rei para G8, só que rei G8 a gente responderia com cavalo E7, cheque, atacando a dama ao mesmo tempo. Ele tem que se livrar do cheque, a gente ganha a dama. Não é uma possibilidade. Então ele é forçado, é uma jogada forçada, capturar em G6. E agora é a partir daí que eu começo a pensar, que eu começo a analisar as possibilidades. Eu tenho, por exemplo, dama H4 cheque, e agora se ele joga, por exemplo, dama H5, protegendo, dama captura F6 cheque, rei foge, dama F7 cheque, rei H6, dama F8 cheque, rei H7, torre F7 checkmate. Vitória das peças brancas, um ataque aí fulminante. Longo, mas um ataque, né, sem possibilidade de defesa. Se ele joga rei G8, a gente também tem uma continuação bem legal. Você pode pensar, pausar também se você quiser a qualquer momento. E a continuação é torre G6 cheque, rei F8, dama toma F6 cheque, rei E8, dama F8 cheque, protegido pela torre ali de F1, rei D7, torre F7 cheque, a dama é obrigada a tomar, eu já tô com uma vantagem absurda aqui, né? Mas ao invés de capturar eu jogo torre D6 cheque, protegido pela dama, e dama D8 checkmate, vitória das peças brancas. O que vocês acharam dessa possibilidade de ataque? Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!